Vamos então iniciar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós estamos nas preces pessoais e esse é o nosso 6º encontro. Nós vamos então continuar aqui com os nossos temas diante de um perigo, depois ao escapar de um perigo no momento de dormir e prevendo a morte próxima. Esses são os nossos temas, a partir da mensagem número 34. Diante de um perigo, Kardec traz para nós no prefácio: através dos perigos que enfrentamos, Deus nos lembra a nossa fragilidade e a condição efêmera da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está nas suas mãos, ligadas por um fio, que pode romper-se no momento exato em que menos o esperamos. Ninguém é privilegiado, pois grandes e pequenos estão todos submetidos às mesmas condições. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que frequentemente essas consequências, caso se verificassem, teriam sido a punição de uma falta ou de um dever não cumprido. Essa expressão que Kardec utilizou, que através dos perigos que enfrentamos, Deus nos lembra a nossa fragilidade, a condição efêmera da nossa existência, essa ideia que Kardec já passava naquela época, a partir do entendimento doutrinário que nós temos, ele foi muito utilizado recentemente, principalmente por causa desse acidente, lá na Colômbia. E muitas pessoas que eram entrevistadas, elas faziam exatamente o mesmo comentário. Quando a gente vê uma tragédia como essa, a gente vê como a nossa vida é frágil, como a nossa vida pode passar de uma hora para outra, como quando menos espera, a nossa vida termina. Então várias outras ideias que vão sendo passadas para nós. A visão espírita, ela nos dá um entendimento muito abrangente a respeito da nossa existência, quando nós entendemos que nós estamos aqui reencarnados, com um compromisso evolutivo, e que voltaremos no momento oportuno, programado, para a nossa real dimensão, que é a dimensão espiritual. Embora nós estejamos envolvidos nessa mesma dimensão, mas o espírito viverá então plenamente desprendido da matéria na dimensão espiritual. Então, quando nós nos vemos diante de situações em que a nossa vida, a nossa saúde, a nossa integridade é colocada em risco, ou mesmo quando nós vemos as pessoas também vivenciando isso, quando aqueles que vivenciam o perigo, nós pensamos de imediato que nós esperamos que o susto que aquela pessoa levou faça com que ela valorize os pequenos momentos, os momentos importantes, as suas responsabilidades durante a sua existência. Quando acontece conosco, nós de imediato deveríamos, pelo menos, e isso é o que a gente sempre procura fazer, apesar do medo, apesar do choque, dos traumas que eventualmente surjam, nós começamos então a pensar de que forma que nós estamos vivendo a nossa existência. Então essas ameaças, esses constantes alertas que nós recebemos, têm exatamente esse propósito, para fazer com que a gente faça constantemente uma revista do tipo de vida que nós levamos no momento atual. Algumas vezes nós nos preocupamos muito com os grandes eventos que surgem no nosso caminho, aqueles grandes compromissos que eu preciso fazer antes que meu tempo acabe, porque depois daquele susto a gente nunca sabe como será o dia de amanhã. Então eu preciso fazer aquela grande transformação, eu preciso me programar, eu preciso conquistar, e a gente começa então a pensar nas coisas grandes que nós estamos adiando ou que nós ainda não conseguimos fazer. Mas mais uma vez a gente se esquece daquilo que é pequeno, daquilo que é simples, daquilo que é singelo, de pensar assim: poxa vida, eu levei esse susto, a minha vida poderia ter se desintegrado de uma hora para outra, e eu continuo sendo egoísta, eu continuo sendo uma pessoa tão fútil nas minhas escolhas,
tão superficial, né, no modo de tratar as questões que fazem parte do meu cotidiano, e aprender a valorizar um pouco mais, porque tem uma ideia que muitas vezes a gente perde o seu real significado, não compreende seu real significado, que significa a palavra ótima, né, ter uma vida ótima. A palavra ótima, ela vem de otimização, ela vem de fazer com que a nossa vida, ou tudo aquilo que nós trabalhemos, seja aproveitada em todo o seu potencial. Então, uma vida ótima é uma vida em que todos os esforços são concentrados para extrair aquilo que há de melhor. Se eu faço um trabalho ótimo, significa que o meu trabalho foi otimizado, concentrando capacidades, recursos, objetivos, para que ele possa fazer o máximo. Ou seja, dentro daquela ideia da física, né, um motor quando trabalha, a gente tem que fazer com que ele trabalhe desperdiçando, né, a menor quantidade possível de energia, para que toda aquela energia seja concentrada naquilo, no seu real propósito. Então a nossa vida tem que ser otimizada, ela tem que ser ótima. Então quando nós começamos a entender aquilo que a doutrina espírita passa para nós, de estarmos encarnados, provas e expiações, resgates, convivência, o trabalho produtivo, a sensação de um sentimento útil, fazer o bem onde quer que nós estejamos, a gente vai vivendo a nossa vida envolvido nas situações que vão surgindo de prazeres, de aborrecimentos, algumas vezes de cansaço, de desgaste, e a gente vai esquecendo do real objetivo. Então, de repente, surge para nós uma situação em que a nossa vida é colocada, então, de uma forma ameaçadora no seu limite. E aí, então, a gente rapidamente pensa, olha, eu precisava fazer isso. Algumas vezes a gente vê situações que são muito, muito críticas para pessoas que passam por acidentes graves ou por situações bastante ameaçadoras, que ela diz assim, nossa, eu nasci de novo. E esse nasceu de novo faz com que a pessoa pense naquilo que ela pode fazer de diferente, já que a vida dela foi ameaçada. E a gente fica se perguntando, diante dessas ameaças que sempre batem à nossa porta, se nós precisamos realmente desse susto para poder olhar para aquilo que nós estamos vivendo agora. Então, claro que nós ainda não temos essa capacidade de otimizar a nossa vida, de fazer com que ela seja tão eficiente. A gente teve um exemplo claro disso na própria vivência do Chico, né? Para quem estuda um pouco da biografia dele, a gente lembra, né, das cobranças, da própria convivência com Emmanuel, né, naquela severidade no cumprimento do dever, não a severidade em termos de provocação, em termos de trazer o desânimo, de algum tipo de cobrança, mas a severidade no cumprimento dos compromissos assumidos na missão que deveria cumprir. Então a gente lembra que o Chico muitas vezes num passeio, muitas vezes numa atividade que para ele poderia ser prazerosa, né? Comentei com vocês sobre a famosa aula de piano que o Chico quis fazer. E aí, então, para quem não se lembra, né, o Chico tinha contratado então uma professora para, se não me engano, às quartas-feiras, fazer uma aula de piano, né, todas as quartas-feiras. E aí então, às vésperas da aula, e Chico ansioso, se preparando para aquele encontro inicial, Emmanuel surgiu e falou, mas o que você vai fazer exatamente? Eu vou fazer aula de piano. Mas para que você vai fazer aula de piano? Não, porque eu gosto da música, porque eu acho bacana, e enquanto você faz aula de piano, quem que vai ajudar as pessoas que estão lá fora? Aí depois daquele silêncio de alguns poucos segundos, né, que fez com que Chico rapidamente fosse demovido do desejo e se concentrasse novamente naquilo que ele tinha que fazer. Então, claro que nós ainda não temos uma capacidade de fazer com que a nossa vida seja tão regrada, seja tão concentrada nesses objetivos maiores, né? A gente sempre se desvia um pouquinho mais, dando uma passeada, comendo um churros, assistindo ali a um filme, passeando um pouco mais. Mas se nós pararmos e olharmos para o mundo à nossa volta, a gente vai ver quanto trabalho tem que ser feito, quanta coisa tem para se fazer. E não necessariamente que a gente tem que se envolver em grandes compromissos com o mundo. Muitas vezes nós vemos que nós temos pequenos compromissos e importantes compromissos com a nossa própria vida, de fazer com que ela seja bem organizada, bem direcionada, bem produtiva.
A gente lembra que naquele capítulo 5 aqui do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, quando Kardec fala sobre as aflições atuais e as aflições anteriores, as aflições atuais ele lembra que grande parte das angústias e problemas que nós sofremos na nossa vida são causadas por situações que nós mesmos criamos. E não tenhamos dúvida de que esses problemas são criados exatamente devido à nossa ociosidade mental. Aquele velho ditado que diz, né, que a mente parada é a oficina do diabo. Então isso aí é uma realidade, porque quando nós ficamos parados, nós procuramos sempre ocupar o nosso tempo com aquilo que é mais prazeroso, com aquilo que é mais relaxante. É claro que nós temos esse direito. Os próprios espíritos falam para nós sobre a lei do trabalho, né, quando ele fala sobre aquele momento de descanso. Os próprios espíritos falam sobre isso, das suas atividades, que o espírito tem um momento do seu trabalho e tem ali o seu momento de prazer. Mas esse momento de prazer no mundo espiritual, em especial para aqueles que já estão engajados, né, nessa tarefa de trabalho, de compromissos, de evolução, de participação, os momentos de prazer são sempre prazeres saudáveis. São sempre prazeres que nos renovam, né, nos enche novamente, né, de ânimo, de disposição para retomar o compromisso, e não o contrário. Então a gente trabalha para sobreviver, né, aqui no nosso mundo hoje, e aí então nos momentos de intervalo a gente vive, né, a gente realmente vive, porque essa é a ideia que a gente tem. A gente trabalha e nos momentos de descanso a gente vive a nossa vida. E a gente não considera o trabalho como parte da nossa vida. Exatamente porque no mundo material o trabalho nosso é um trabalho desgastante. Não é apenas um trabalho material, apenas um trabalho emocional. É um trabalho físico. É um trabalho que nem sempre corresponde aos esforços que nós investimos. Nem sempre tem aquele retorno que nós gostaríamos de ter. Então a concepção de trabalho para nós é algo realmente sacrificante. Mas ainda assim, é um sacrifício necessário para o ambiente onde nós nos encontramos. Então, quando nós somos deparados, nós nos deparamos com uma situação que para nós é ameaçadora, nós fazemos, né, inevitavelmente aquela revista, para saber exatamente o que nós fizemos, o que a nossa vida, né, nos oferece, o que nós construímos. Algumas vezes, né, diante de um problema de saúde, não necessariamente um perigo que venha nos afetar, né, no nosso dia a dia, mas às vezes uma doença que coloca a nossa vida em risco e depois a gente se recupera, e a gente para e começa a pensar, né, poxa vida, mas será que a vida vale a pena? Será que a vida que eu estou vivendo é uma vida que vale a pena ser vivida? Então a gente não precisa, sem dúvida nenhuma, dessas ameaças. E aqui, né, uma segunda parte, Kardec também coloca que se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que frequentemente essas consequências, caso se verificassem, teriam sido a punição para uma falta ou um dever não cumprido. Ou seja, é a nossa negligência aqui na nossa vida. Então nós fazemos questão de num determinado horário ir para determinado local, porque nós queremos participar daquele compromisso, ou nós queremos ganhar um pouco mais de aventura, participar de alguma coisa, sentir algum tipo de prazer, né, através, por exemplo, né, da alimentação, através das bebidas, através das substâncias. E eu falo nós, naturalmente, do mundo como um todo, não apenas nós, restritos aqui nos nossos estudos, mas sempre assim. A gente vai perguntando, mas por que você quase sofreu aquele acidente? Por que você quase foi assaltado? Por que você quase ficou doente? Ou você quase morreu por causa daquele acidente? Aí começa a ver as causas. E a gente vê exatamente que somos nós que criamos essas mesmas causas. E aquelas causas que não fazem parte das nossas escolhas, assim como também das próprias aflições que Kardec coloca lá no capítulo 5, é a mesma coisa. Se por acaso nós não causamos isso hoje, essa causa que vem aqui bater a nossa porta é para nós um despertar. Talvez uma negligência das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos. Então, diante do perigo, o entendimento do perigo para nós, então, ele tem esse propósito de fazer com que nós fiquemos constantemente atentos para aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida. Se a nossa vida realmente tem valido a pena, se ela tem sido produtiva, se nós temos construído ou transmitido, principalmente pelo compromisso que nós temos
de fazer com que o nosso mundo se transforme em algo melhor. Bom dia, fraterna. Através do instrumento que foi colocado na nossa mão, que é exatamente esse conhecimento que nós utilizamos no nosso dia a dia, para saber se realmente nós estamos aplicando isso de modo eficaz, de modo eficiente. Então, nós temos que fazer com que a nossa vida seja uma ótima vida. Uma vida ótima, uma vida otimizada, uma vida bem dirigida, bem proveitosa. Porque aí sim, como lembra a irmã Sidufo, que o maior arrependimento que os espíritos têm quando chegam no mundo espiritual é olhar para trás e perceber que perdeu tempo. Então, se nós temos uma vida bem otimizada, bem direcionada, a nossa vida sempre vai ser bem aproveitada e nós, ao olharmos para trás, veremos que nós fizemos o melhor que era possível fazer. E que a gente não ficou simplesmente desperdiçando o nosso tempo, os nossos esforços, colocando em risco todo o planejamento que nós fizemos, um planejamento complexo, um planejamento que muitas vezes demanda ali anos e anos no mundo espiritual. Que, aliás, é um fato curioso, que nós muitas vezes não nos perguntamos como é que são feitos os planejamentos reencarnatórios. Quando faltam, assim, alguns poucos dias, algumas poucas semanas, todo mundo se senta e começa então a escrever para saber exatamente onde, como, quando, com quem, por quê, para quê. Na verdade, o espírito, quando ele desencarna, ele já começa a fazer o seu trabalho reencarnatório. E se nós ficamos 50 anos no mundo espiritual, 80 anos no mundo espiritual, é nesse tempo que nós estamos ali no dia a dia planejando a nossa reencarnação. Porque são exatamente as transformações, as tarefas, o aperfeiçoamento que a gente vai tendo, que vai chegar no final, estando tudo pronto, vai mostrar que é a somatória daquilo que nós vivemos no mundo espiritual, juntamente, naturalmente, com as consequências daquilo que nós vivemos aqui no mundo físico, na última ou nas últimas encarnações que nós tivemos. Para tratar dos resgates, para tratar das provas e tudo mais. Então, o planejamento a longo prazo. Então, na verdade, quando nós chegamos no mundo espiritual com uma vida bem aproveitada, de fazermos aquilo que nós podemos pelo mundo, por nós mesmos, pelas pessoas que estão próximas, tentando fazer essa transformação constante, claro que isso vai exigir de nós algum sacrifício, que nem sempre nós estamos dispostos a fazer. O sacrifício de nós mesmos, o sacrifício dos prazeres, o sacrifício dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Mas se nós soubermos viver de modo bem equilibrado, sabendo equilibrar aquilo que nós precisamos fazer, aliás, eu lembro que eu comentei com vocês num dos nossos estudos, numa passagem muito interessante do filme Gladiador, né, Russell Crowe, que ele é ali o nosso famoso general, Maximus, né? E ele então, quando naquele momento da traição, vocês se lembram do filme, quando ele se encontra ali na sua barraca junto com o imperador, ali na sua tenda, né, junto com o imperador, chegam então ali os soldados para prendê-lo, já que o imperador tinha morrido, o filho assumiu, e exigia dele a fidelidade, e ele então se recusou. Naquele momento, né, um pouquinho antes, ele tinha conversado com aquele que era o seu cavalariço, né, o seu assistente, e aí então, sobre os compromissos que ele tinha que cumprir, ele perguntou assim, alguma coisa, se ele estava satisfeito, né, com o trabalho que ele tinha que fazer. E aí então esse assistente disse assim, que eu faço no meu tempo aquilo que eu preciso fazer. O resto do meu tempo eu faço aquilo que eu quero. Ou seja, eu faço aquilo que eu preciso. Se me sobrar tempo, eu faço aquilo que eu quero. Para nós, esse deve ser o nosso grande lema, para fazer com que a nossa vida seja bem aproveitada. Para que nós não precisemos que os perigos que nós enfrentamos, né, no nosso dia a dia, não venha, primeiro, para o nosso... Primeiro, para o nosso despertar. E segundo, e acaba sendo um pouco mais grave, por causa da nossa negligência. Então não cometamos, né, esse deslize para jogar fora tudo aquilo que foi planejado para o nosso crescimento. Bom dia, pessoal que chegou. Aqui então a prece para essa situação diante do perigo. Kardec coloca assim: Deus Todo-Poderoso e vós, meu anjo guardião,
socorrei-me. Se devo sucumbir, que se faça a vontade de Deus. Se for salvo, que eu possa reparar o mal praticado e do qual me arrependo. Então, nessa prece, Kardec já fala exatamente sobre as causas que dizem respeito à nossa atitude, às nossas escolhas. Que aí, então, quer dizer, nós passamos por aquela situação, depois nós nos arrependemos. E, aliás, é uma situação também comum, que eu sempre trago para vocês, sobre o próprio arrependimento, né? Que a gente sempre se arrepende quando a dor bate. Então eu trouxe para vocês aquela ilustração de mostrar aquelas pessoas que são presas, né, diante de um crime que cometeram, né, um ato de corrupção, qualquer coisa do gênero, um assalto na rua. Aí ele é preso, aí depois na entrevista ele vai dizer assim: nossa, eu estou muito arrependido. Eu realmente não devia ter feito isso. Mas aí a gente volta um pouquinho no tempo e fala assim: e se ele por acaso não tivesse sido pego? Ele teria parado por livre e espontânea vontade de cometer aquele crime? Ou foi necessário que ele fosse preso, constrangido, humilhado, para que ele pudesse depois demonstrar o seu arrependimento? Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Muitas vezes a gente coloca a nossa vida em risco, continua colocando porque é o prazer que a gente busca. Aí quando o perigo bate, quando a coisa acontece, a gente fala: nossa, eu estou muito arrependido de ter feito aquilo. E a questão que a gente põe é: por que não cortar o mal da raiz? Por que não evitar o problema antes do problema aparecer? Esse é um ponto de reflexão que a gente tem que fazer, exatamente de ficarmos constantemente em vigilância, em atenção para as nossas escolhas. Então nós temos um momento de trabalho e temos o nosso momento de lazer, o nosso momento de descanso. Que a gente saiba fazer com que esse momento seja um momento saudável para nós e não colocarmos em risco. Porque depois, para quem já viveu aquele momento capital da vida, em que você fala assim: teve um momento na minha vida em que eu quase morri. Muitas pessoas teriam muitas e tantas histórias para contar por terem passado numa situação assim. Aquele momento em que a nossa vida fica marcada. Muitas vezes a nossa vida fica marcada no antes e depois daquele acontecimento. Um acidente, uma doença, uma situação de grande ameaça para todos nós. Então nós podemos evitar muitas coisas. E aquilo que não pode evitar, que a gente faça a nossa vida bem proveitosa, para que, se por acaso esse momento chegar, a gente não tenha do que se constranger por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então, esse diante de um perigo, essa é a reflexão que a gente pode tirar desse nosso tema. O próximo que a gente tem é o tema número 11, né, nós vimos naturalmente o 10, ao escapar de um perigo. Então, a primeira situação veio, né, aliás, quando se fala sobre perigo, né, dentro da doutrina, não dá para esquecer aquela nossa história do Chico, né, do avião, que todo mundo conhece, em que ali o avião ficou dando ali as suas chacoalhadas, as suas piruetas, e o Chico contando, né, valha-me Deus, né, valha-me Nossa Senhora, e aquele perigo todo. E depois, quando o avião para, todo mundo sai suspirando, sai todo mundo assustado, e a primeira preocupação é: nunca mais vou andar com esse avião. Mas na verdade deveria ser, né? E se esse avião tivesse realmente sofrido esse acidente? O que eu teria para poder contar daquilo que eu vivi até aquele momento? Mas aí, agora nesse próximo tema, o perigo passou. A coisa aconteceu, o susto, né? O susto fez com que desse aquela chacoalhada em nós, né? Bom dia, Brasil, bom dia, Regina. A gente levou aquela chacoalhada. E aí então vem um momento de reflexão. E, claro, como nós pedimos a proteção de Deus e dos amigos espirituais para nós ou para outras pessoas, né, que nós vemos diante de um perigo, nós fizemos o pedido. E aí então, como continuamos vivos, apesar de muitas vezes passar ali por algumas transformações e tudo mais, mas o perigo então passou. Aí vem o momento da nossa gratidão. E a questão é: de que forma que nós devemos exatamente agradecer por ter passado por aquele momento. Não amaldiçoá-lo, mas exatamente saber aproveitá-lo. A Mira lembrou, fiquei ontem refletindo sobre o depoimento dos que sobreviveram
ao acidente de avião, né? Exatamente, né? A gente... São várias e várias situações, né? Nós temos, hoje pela manhã, por exemplo, assistindo ao telejornal, nós tínhamos ali um acidente com um caminhão aqui em São Paulo, em que o motorista ficou preso nas ferragens, mas estava ali vivo. Ou então, como acontece todos os dias, né? Alguém que passou por um assalto, um motoqueiro que sofreu um acidente e caiu e quase foi atropelado. E a gente poderia contar ali várias e várias situações, desde essas mais trágicas, né? Apesar de que tragédia por tragédia, todas elas são importantes, né? Então um acidente que parece ser de grandes proporções, ele perde um pouco do seu peso quando nós temos apenas uma pessoa da nossa família que passa por um perigo. Então, assim, cada um de nós sempre potencializando ou minimizando uma situação que acontece à nossa volta, né? Então, naquele momento nós nos apegamos então à nossa fé, nos apegamos a Deus, pedindo aquela ajuda, e depois no final nós dizemos: graças a Deus eu saí daquele problema. É uma expressão muito comum, mas Ana, vamos analisá-la profundamente. Graças a Deus nós saímos daquele problema. Mas quer dizer então que foi graças a Deus que eu entrei no problema? E aí nós começamos a entender agora quais são as causas, o porquê daquele despertar, o que eu posso tirar de proveito daquelas reflexões, e sim, graças a Deus nós saímos daquele problema. Daquele perigo de acidente, daquele perigo que ameaça a nossa vida, de uma doença, por exemplo, em que você fica ali à beira da vida e da morte, volta à sua condição normal e começa a dar continuidade na sua vida com aquela sensação de recomeço, com aquela sensação de renascimento. E graças a Deus nós passamos por aquela experiência e pudemos tirar bom proveito. A Miriam lembrou, né? Gratidão, mas não ter sentimento de culpa e se sentir privilegiado, escolhido, bem difícil isso. Na verdade, Miriam, a gente tem ali alguns trabalhos feitos na psicologia, atendendo naturalmente aqueles que são familiares das pessoas que desencarnaram, e um outro setor atendendo aqueles que sobreviveram. Porque vem realmente esse sentimento de culpa, né, de por que só ele ter sobrevivido, por que só ele tudo isso. Então tem algumas pessoas que sofrem com isso. Eu fico me perguntando, né, mas será que realmente isso é possível? De uma pessoa sobreviver e ela se sentir culpada por ter sobrevivido? E é claro, né, é inevitável, né, a gente acaba se colocando no lugar daquelas pessoas e fica assim, bom, mas e se eu tivesse passado por isso, será que eu me sentiria culpado? Ou eu entenderia que aqueles que desencarnaram deveriam desencarnar e aqueles que ficaram deveriam ficar? E esse, pelo menos, é o aspecto consolador que a doutrina espírita nos dá. De saber que todas as coisas funcionam da melhor forma, do jeito que tem que acontecer. Que a gente começa a compreender que o acaso não existe, que existe uma inteligência que direciona a nossa vida, que ela não é simplesmente uma sucessão de fatos e eventos que vão deixando a sua marca, mas são experiências que nós vamos adquirindo para um propósito maior. Então a psicologia faz esse trabalho de atender a esses sobreviventes. A Angelina colocou: a noiva que morreu, o avião caiu antes de chegar no destino, né? Um helicóptero aqui na Grande São Paulo, saiu da região de Osasco e ia pousar numa chácara. E aí então no meio a princípio, né, ao mau tempo, o helicóptero caiu. Ela vestida de noiva, indo encontrar de surpresa com o noivo que aguardava, junto com os convidados, o juiz e tudo mais, para fazer ali a cerimônia. Então, naquele momento todos desencarnaram. Mas muitas vezes tem aqueles que passam pelo perigo. Onde o helicóptero caiu, por exemplo, que foi um lugar desabitado, mas aqui em São Paulo, né, nós temos ali várias pistas de pouso no meio da cidade. Então vários acidentes já foram registrados nos 3 aeroportos que nós temos aqui em São Paulo. E aquelas pessoas que estavam passando ali perto, levando um susto, caiu perto da minha casa, mas eu não estava naquele cômodo naquele momento. E aí vai mostrando a fragilidade da vida. E quando nós reconhecemos essa fragilidade, a gente começa a valorizar cada vez mais. Mas se a gente souber valorizar antes disso, a gente já está com um bom caminho andado.
Então, aqui para nós, agora agradecendo, né, ao escapar de um perigo, Kardec coloca assim no prefácio: pelo perigo que passamos, Deus nos mostra que de um momento para outro podemos ser chamados a prestar contas do emprego que demos à nossa vida. Isso tem um peso muito grande. Essa é uma ideia que Kardec traz para nós de grande profundidade. Prestar contas do emprego que demos à nossa vida. Ou seja, é aquele exame de consciência para saber se tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida para atingir o objetivo, né, que nós estabelecemos quando para cá retornamos, se nós fizemos aquilo que era possível, se a nossa vida foi ótima dentro da nossa possibilidade. E ele diz ainda: adverte-nos assim que devemos examinarmos e emendarmos. Esse emendarmos é muito interessante, né, porque ele fala: se emenda, menino, né, ou seja, se corrige, né, ou se acerte, corrija a sua vida, faça a coisa direito. Então esse emendarmos aí significa exatamente fazer a correção. E como nós sabemos que só se corrige quem está ali no caminho do erro, nós podemos caminhar no modo certo sem precisar de grandes correções. E aí nós temos a vida ensinando, né? Para aqueles que se desviam demais do caminho, temos ali experiências bastante dolorosas para poder fazer com que ele volte para a sua trajetória original. E aqui então nós temos a prece que Kardec coloca. Assim que escapou do perigo, em vez de dizer, né, graças a Deus eu saí daquele problema, Kardec coloca a seguinte prece: meu Deus e vós, meu anjo guardião, agradeço-vos o socorro que me destes no perigo que me ameaçou. Que esse perigo seja uma advertência para mim e que me esclareça sobre os motivos que o atraíram para a minha vida. Compreendo, Senhor, que ele está em vossas mãos e que podeis retirá-la quando quiserdes. Inspirai-me, através dos bons espíritos que me assistem, a ideia de bem empregar o tempo que me concedeste nesse mundo. Meu anjo guardião, sustentai-me na decisão de corrigir os meus erros e fazer todo o bem que estiver ao meu alcance, a fim de chegar ao mundo dos espíritos com menos imperfeições, quando aprouver a Deus me chamar. Então, aqui a gente tem passado o susto, passado aquele choque, aquela forte emoção. Vamos então entender qual é o proveito que a gente pode tirar dessa experiência. Como eu sempre falo para vocês, na nossa vida tudo é aproveitável, até mesmo o lixo que pode ser reciclado. Então por que não o susto? Por que não as dificuldades também trazer para nós ali uma grande lição? Faz com que a gente fique com maior atenção, com maior preocupação em fugir daquilo que para nós é desnecessário, embora prazeroso, né? A gente sabe que a nossa vida é sempre, por ser tão aflita com as dificuldades que a gente enfrenta, a nossa preocupação é exatamente sempre trazer aquilo que existe de doce, de prazeroso. Só que nem todo doce, nem todo prazer é saudável para nós. Então aproveitemos da melhor forma. Então, aqui está ao escapar de um perigo. Aqui é o fato, um detalhe que a gente pode complementar também, é exatamente a atuação, né, dos espíritos amigos, dos nossos protetores, que ficam ali atentos, fazendo com que nós nos desviemos, né, dessa ou daquela situação, dessas que nós criamos, né? Às vezes um acidente que pode acontecer, um desvio, né? E nós temos ali tantos e tantos relatos que falam, né, que aquela mão invisível puxou a gente, aquela mão invisível segurou, aquela criança que ia cair, veio ali um anjo e colocou a sua mão. Então as histórias de milagres e proteções também vão surgindo, né? E aí a gente pode, claro, se colocar, fazendo aquele exercício de transferência de personalidade, a gente se coloca então no lugar dos espíritos protetores que acompanham ali os seus protegidos nas
situações do seu dia a dia. E todos nós, então, estamos ali protegidos, independente do nosso grau de evolução moral. Até aquele espírito mais perverso, ele tem ali o seu espírito protetor que trabalha para a sua evolução. E aí, então, mesmo diante daquelas situações mais graves em que isso vai desviá-lo do caminho evolutivo que ele deve viver, ele, então, vai ter ali aquela mão amiga, atenta, né, e sempre presente para fazer com que ele se desvie, ou fazendo com que esqueça alguma coisa, com que ele se atrase alguma coisa, se desvie daquele caminho, mude o horário, tente convencê-lo de pensar de uma forma diferente para participar de alguma situação, de alguma atividade. Então tudo aquilo que é possível para fazer com que ele fuja, já que os espíritos podem antever aquilo que vai acontecer, não por uma questão miraculosa, mas simplesmente por observar, né, os eventos, observar o cenário, todas as circunstâncias que vão inevitavelmente acabar culminando para aquele problema maior. Me recordo do filme Cidade dos Anjos, logo no começo, quando mostravam os anjos, né, quando mostravam os anjos ali andando entre as pessoas, aí nós tínhamos ali um controlador de voo ali na torre de controle. Ele estava ali meio distraído alguma coisa, e de repente um anjo tocou o ombro dele, ele olhou rapidamente para o painel e percebeu que estava colocando um avião em perigo. Então, os espíritos ficam ali atentos, nos acompanhando. Tem alguns espíritos que têm mais trabalho do que outros, né, já que nós preenchemos, né, a agenda deles, né, com as nossas escolhas, com os caminhos que nós escolhemos, né, então esses espíritos não têm sossego. São aqueles que ficam o tempo todo, né? Eu tenho que ficar vigilante porque o meu protegido é aquele que veio caprichado, né? Aquele que veio no 220. E quando eu menos esperar, quando na menor distração que eu tiver, ele vai se envolver numa situação. E aí mesmo assim vem ali os espíritos que dizem, é necessário, né, quando chega aquele momento capital, aquele momento importante, para que seja ali um divisor de águas para o seu crescimento, aí os espíritos dizem, ele precisa passar por isso, para que ele possa entender exatamente aquilo que ele está fazendo. Pois é, Tico, com aquilo que eu falo, né, para entendermos o que passa na cabeça dos espíritos, há a necessidade da gente tentar fazer o papel que eles fazem. Então, a gente se coloca como espírito protetor de nós mesmos, como os obsessores de nós mesmos, um espírito amigo, um espírito próximo, observando a nós mesmos. Então é só a gente trocar de papel, né, nessa trama da nossa vida, que a gente vai entender mais ou menos como é. Então, se a gente fizer essa revista, né, o que os espíritos olham quando eles nos observam? Quais são os problemas, quais são as virtudes? Aí a gente começa, isso é até um exercício interessante, né, de fazer ali uma anamnese, de tentar fazer uma análise da nossa própria vida, uma reflexão sobre o modo que nós estamos vivendo, e certamente isso vai trazer grandes benefícios. O Brás quase não dá trabalho, né? Tirando ali aquele prato de pamonha que o seu anjo protetor te tira da frente, né? O resto é tudo tranquilo, né? Aí é só na melodia e vai com tranquilidade, né? Pois é. Então, né? Sim, o tic-tac, né? Os protetores não são aqueles anjos de só passar a mão na cabeça, não. Como eu falei para vocês, né? Muitas vezes ele diz assim, olha, é hora dele passar por aquele problema, dele passar por aquele susto para ele acordar. Então, assim, é aquela chacoalhada que dá também que os espíritos fazem, aquilo que tem que ser feito para o nosso crescimento. E dependendo da nossa rebeldia, a intensidade da atuação deles também vai ser proporcional. Então, vamos pensar assim, né? O que nós faríamos se estivéssemos no lugar dele? Aí a gente vai perceber muita coisa sobre nós. Próximo item que a gente tem, vamos lá, passando para o terceiro. Item número 12, na verdade. No momento de dormir. Aí a gente sempre fica pensando, né? Pois é, agora eu vou dormir, está tudo tranquilo. Aí eu só tenho que me preocupar quando eu estiver acordado de novo. Aí como a gente já tem esse pequeno entendimento sobre as atividades, né, dos espíritos durante o momento do sono, no momento que se encontra com o corpo físico em repouso,
o espírito continua atento e ativo. Então, nesse momento, o entendimento que nós temos dessa realidade espiritual, né, me lembra exatamente aquela passagem do Chico que ele diz assim, que o nosso sono é o envelope, o lugar para a gente vai é o selo. Né? Então, quando a gente dorme, é como se a gente morresse para acordar no dia seguinte. E o selo é a prece, ele diz assim, né? O sono é o envelope e o nosso selo é a prece, que vai exatamente mostrar para onde nós vamos, para onde nós seremos encaminhados, qual será o nosso destino durante esse momento de repouso. Então Kardec traz para nós aqui uma reflexão interessante sobre isso. Aliás, por ser aqui uma introdução de uma prece, ele acaba sendo esquecido, mas se por acaso nós tivermos que fazer algum tipo de estudo que fale sobre a dinâmica, né, dos espíritos durante esse momento de sono, essa introdução ela é bastante esclarecedora. Então, para quem quiser falar assim, o que acontece com o espírito no momento em que ele dorme? Aqui, introdução do momento de dormir aqui no nossa coletânea de preces. Olha só o que ele traz para nós. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não necessita desse repouso. Enquanto os sentidos se entorpecem, a alma se liberta parcialmente da matéria, gozando das suas faculdades espirituais. O sono foi dado ao homem para a reparação de suas forças orgânicas e das suas forças morais, enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. É então que ele tira de tudo o que vê, de tudo o que percebe e dos conselhos que lhe são dados as ideias que lhe ocorrem depois em forma de intuições. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, a liberdade momentaneamente concedida ao prisioneiro. Mas acontece, como no caso dos prisioneiros perversos, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva maus instintos, em vez de procurar a companhia dos bons espíritos, busca dos seus semelhantes e dirige-se aos lugares em que pode liberar as suas más inclinações. Aquele que se acha compenetrado dessa verdade, eleva o seu pensamento no momento em que sente aproximar-se o sono. Solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. Aí aqui na prece, uma prece pequena, que pode ser feita, né, para todos nós termos aquela conversa. Como eu falei para vocês, eu preciso inicialmente, antes da prece, esse é um problema que eu tenho, né, de me concentrar. Não que eu tenha problema de concentração, meu problema é me concentrar durante a prece, né? A dificuldade de articular as ideias, de saber o que pedir, o que agradecer. Às vezes a gente pede coisa e a consciência fala, você só está só pedindo, tem que agradecer também. Aí você começa, mas o que eu vou agradecer? Aí você começa a pensar no seu dia e quando você percebe, você já está pensando no dia e não mais na prece, né? Então eu tenho esse problema de dispersão. Então eu começo, né, fazendo aquele Pai Nosso básico, que é o meu mantra, né, meu momento de concentração. E aí então você começa a conversar com o mundo espiritual. E essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem. E Kardec coloca numa prece muito pequena, uma prece muito simples, mas que nos ajuda bastante nesse momento, né? Então ele diz assim: minha alma vai encontrar-te por um instante, vai encontrar-se por um instante com os outros espíritos. Que venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei que ao acordar eu possa conservar uma impressão durável e benéfica desse encontro. Simples assim. Então muitas vezes a gente não tem muita coisa que pedir e nem muita coisa que agradecer. Mas simplesmente a gente dormir em sintonia com o mundo espiritual já é algo produtivo.
da gente chegar e dizer assim, olha, né, que eu tenha boas companhias, que eu possa aprender muita coisa, que no momento em que eu acordar eu consiga me lembrar de tudo aquilo que me foi ensinado, que eu consiga pôr em prática todos esses ensinamentos que chegaram para mim, que eu possa receber instruções para colocar em prática durante meu dia de amanhã, simplesmente assim. As nossas preces, muitas vezes, elas são muito preocupadas com o passado e com o futuro, principalmente nesse momento que antecede, né, o nosso adormecer. Então eu fico pensando em tudo aquilo que eu fiz no meu dia e aquilo que eu pretendo fazer no futuro, com relação a soluções que eu preciso alcançar, decisões que eu preciso tomar. Quando eu volto, eu fico pensando naquilo que eu fiz, agradecendo pelo que aconteceu, mas e no momento em que eu vou dormir? E no presente? Ele acaba ficando esquecido. Porque no momento em que nós fechamos os nossos olhos e a nossa consciência se apaga aqui para o mundo físico, o espírito então começa a desfrutar desses momentos no mundo espiritual de acordo com as nossas tendências e muitas vezes sem fazer muita coisa. Basta a gente lembrar, como eu comentei com vocês, que nesse processo, né, de desdobramento, né, do espírito durante o sono, né, durante o momento em que o corpo físico adormece, o espírito também fica nesse estado de letargia, né, esse estado de, não de letargia, mas muito mais de adormecimento. É aquele espírito que adormece junto com o corpo e simplesmente não faz nada porque não tem vontade de fazer, ou não faz nada porque não sabe o que pode fazer. E poderia aproveitar esse tempo. A gente poderia fazer 2 turnos. O turno durante o nosso estado de vigília e o outro turno durante o nosso estado de adormecimento do corpo físico, naturalmente. Mas para isso nós temos que estar ali ativos, né, também na nossa, ou esclarecidos e também com a intenção voltada para essas atividades do mundo espiritual. Então, da nossa prece, muitas vezes, não precisamos ter essa preocupação, embora tenhamos muita coisa para agradecer no nosso dia, por aquilo que nós recebemos, pelo aprendizado, e também já fazer o planejamento para o nosso dia seguinte, para os demais dias que virão. Pensemos também no momento do nosso sono, naquela noite que nós vamos ali ficar ativos, ficar concentrados, para tentarmos aproveitar da melhor forma possível. O Tic-Tac colocou, né, o Dr. Fritz dizia uma coisa que eu gostava muito: cada um tem seu tipo de morte, isso não importa, o que importa é como você viveu. Então para o sono, né, tem o mesmo peso também, da mesma forma, da gente chegar e falar assim, não importa, né, o sono que você vai ter, mas o que importa é como você viveu o seu dia. Então é fundamental que nós mantenhamos sempre nessa sintonia com o mundo espiritual, seja durante o momento em que nós fazemos, seja durante essa preparação, para estarmos ali concentrados, estarmos ali compenetrados naquilo que nós estamos fazendo. É exato, né, Brás? Ninguém na Terra é vítima. A Angelina colocou, sempre digo, né, se for útil que possa me né, ser inspirado, ao contrário, que ajude a esquecer. Então também, né, cada um de nós vai tendo ali o nosso diálogo com o mundo espiritual, com os amigos espirituais, pedindo aquilo que é do nosso interesse, mas sempre pensemos nisso, para que nós aproveitemos, né, esse momento de descanso para que ele seja realmente proveitoso. Direcionar os nossos momentos, diminuir um pouco das nossas preocupações para que a gente possa ter uma noite tranquila, de refazimento, de aprendizado, de reflexões, que nós estejamos em sintonia com os amigos espirituais para ouvir os conselhos, ouvir as orientações, aprender aquilo que tem que ser dito. Então viver o presente do sono também é muito importante para nós. Porque não é simplesmente nós nos desligamos quando dormimos e ligamos quando acordamos. Nesse intervalo, nós estamos ali, num momento propício para absorver muita coisa do mundo espiritual. Então nos coloquemos nessa condição de receptores dessas tantas ideias. E tem uma oração, uma prece, que ela é muito dita nos Estados Unidos. Eu até ia pegar aqui para vocês, eu acabei me esquecendo. Mas ele fala muito isso, né, que
Se por acaso ele adormecer e não acordar mais, que Deus guarde a alma, que Deus guarde a minha alma. Então também essa ideia, né, de que eu vou dormir e se por acaso eu não acordar? E se por acaso os meus planos futuros não se realizarem? O que eu posso fazer? Então, para essa prece, nós entregamos então, né, entregamos o nosso espírito, né, nos entregamos como espíritos a Deus para que Ele possa nos conduzir pelo melhor caminho. E aí a gente tem a compreensão de que, na verdade, tudo aquilo que nós vivemos nesse retorno ao mundo espiritual é relacionado com o tipo de vida que nós temos. Então não é a prece que vai fazer tanta diferença assim se nós tivermos uma vida desregrada. Então no caso do sono é a mesma coisa, né? No mundo espiritual não adianta também, naquele momento em que nós vamos adormecer, pedirmos para ir para os planos mais elevados, encontrar os espíritos luminosos, né, para nos ajudar, se o nosso dia foi um dia desregrado também. Então, temos que pensar sempre nessa coerência daquilo que nós desejamos e da mesma forma daquilo que nós somos. Porque aí sim nós vamos conseguir aproveitar cada momento da nossa existência de uma forma equilibrada, de uma forma proveitosa. Aqui agora, né, no último item dessas preces pessoais, que é o item número 13, prevendo a morte próxima. Inicialmente, quando eu bati o olho no título, eu pensei naquele momento em que nós acordamos com aquela intuição, aquela impressão de que alguma coisa vai acontecer, alguma tragédia vai acontecer, e não precisa ser assim, né? Esse caso, se prevendo a morte próxima, Kardec ele falava muito sobre também, tanto que ele chama atenção aqui no final, vou ler para vocês aqui no finalzinho, ele diz assim, né, ver adiante o parágrafo 5, preces para os doentes e os obsedados. Então, quantas vezes, né, se nós, para quem trabalha, já trabalhou, ou pretende trabalhar na área de saúde, ou para aqueles que já convivem com pessoas que passam pela mesma situação, nós vemos muitas vezes uma doença, a velhice, que acaba inevitavelmente trazendo para nós, né, essa expectativa, e as coisas estão para acontecer. Ou seja, o retorno para o mundo espiritual é algo que é uma questão de pouco tempo. Tá, bom trabalho, El, vai com Deus. Bom trabalho aí. Então é aquele momento em que as coisas estão para acontecer. Então, para nós que podemos observar alguém próximo que está já nesse encaminhar para a desencarnação, ou mesmo para nós que, por alguma situação de doença, de uma idade mais avançada, que inevitavelmente chegaremos, né? Quer dizer, inevitavelmente não. Podemos chegar numa idade avançada ou não, mas algumas vezes nós nos colocamos, estamos diante de uma situação em que vemos realmente que está chegando o momento de desencarnar. E isso é algo que, sem dúvida nenhuma, ninguém quer pensar. Falar sobre esse tema para nós, ele é um grande tabu. Né? Quem gosta de falar nesse assunto? Ainda mais aquela coisa, né? Eu falo, vai que eu atraio alguma coisa para mim. Então eu prefiro não dizer. Aí a gente vai quebrando, né? Muitas dessas superstições que nós alimentamos de que falar alguma coisa ou pensar em alguma coisa, estudar sobre algum assunto, vai trazer para nós algum tipo de tragédia. Então aqui, prevendo a própria morte, a gente vai ver exatamente que isso é muito mais frequente do que nós imaginamos. Como eu falei para vocês, em área de saúde, frequentando hospitais, frequentando casas de repouso, pessoas próximas da nossa família. Claro que ninguém pode prever, mas algumas vezes a situação fica tão clara para nós, uma doença terminal. E é aquele momento em que nós temos que nos preparar. Nós, como acompanhantes, como familiares, temos que nos preparar, como também temos que estar preparados para quando chegar esse momento. Não é só isso, né, Zé? Porque você tem medo, você tem o remorso, você tem o desconhecido por si só. Então é aquele momento em que as pessoas querem fazer aquelas últimas mudanças em cima da hora.
Então esse momento para nós ele é muito difícil, porque inicialmente nós embora nós não nos lembremos das tantas experiências que nós já vivemos, mas esse momento ele é muito difícil, e quem está passando por ele, a gente não pode simplesmente dizer, né, o que será que passa na cabeça daquela pessoa durante esse momento. Será que ela tem medo? Será que ela está confiante? Será que ela está tranquila? Qual é a melhor forma de desencarnar durante o sono, de um momento súbito, de uma forma gradual, em que a gente vai se desprendendo? Como lidar com isso? E aí então, embora nós não tenhamos como prever a forma como isso vai acontecer, de um modo geral, naturalmente, né? Mas, e também podemos nos preparar durante a nossa existência para que, quando esse momento chegar, a nossa consciência esteja tranquila, nós estejamos espiritualmente preparados, emocionalmente preparados também. E vem essa instrução de Kardec para falar sobre a nossa preparação espiritual, né, o fortalecimento da fé, para que nós saibamos lidar com essa situação. O tio até colocou, né, canhão, né, saímos do tubo, né? Pois é. As coisas vão acontecendo quando menos espera. A Sandra colocou, né, a morte é a única certeza que nós temos na vida, mas nunca estamos preparados, pois ela sempre nos surpreende. Um pensamento muito antigo, né, que dizia que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, Evandro Mesquita já falava sobre isso numa das suas músicas, outras tantas passagens já tratavam do mesmo assunto, que é exatamente isso, né? A gente fala sobre o mundo espiritual com muita naturalidade, mas esse momento de transição ele é sempre muito difícil. Até porque a própria educação religiosa que nós recebemos, ela sempre trouxe a morte como sendo algo muito assustador, né? Os rituais, os cerimoniais, o luto, o preto, a ideia do nada, a ideia da dor. Então é difícil fugir contra essa nossa natureza, depois de recebermos essas instruções durante tanto tempo, né? E isso porque nós lembramos que grande parte daquilo que nós temos hoje, daquilo que nós somos hoje, foi criado durante as nossas existências anteriores, né? Então, estamos ali pensando no mundo espiritual, mas com medo da transição. E a gente sabe, né, que a perda, a dor e a expectativa é sempre muito difícil. Então a doutrina tem esse aspecto consolador. Porque muitas vezes a gente fica preocupado, que aliás esse é um entendimento limitado que se tem da doutrina, quando se fala que a doutrina espírita ela tem o objetivo de consolar. Naturalmente ela consola aquele que perde. E é o que mais se destaca. A gente lembra das psicografias dos entes queridos desencarnados, que trazem nas suas comunicações as instruções, os relatos, né, as suas ideias, suas palavras, né, o seu amparo para aqueles que ficaram. Mas e aquele que está partindo? Ele também tem esse preparo? Será que ele se encontra em condições de passar por essa fase de transição de uma forma tranquila? A sua chegada no mundo espiritual vai ser uma chegada harmoniosa? Então nós temos aqui nessa prece, exatamente, né, quando a gente começa a pressentir o momento em que as coisas estão chegando. E isso naturalmente vai acontecer, como eu falei para vocês, é que acontece com mais frequência, é exatamente quando existe ali uma doença, que tem ali uma situação irreversível. Aí é uma questão de tempo. Conforme a situação vai se agravando, a gente vai se preparando para isso. E aí, como é feito esse preparo? Kardec então traz essa instrução para nós. A Miriam colocou, né, ainda tem a consciência pesada, medo do que vamos encontrar. Isso porque, né, para nós que nos aprofundamos um pouco mais sobre essa realidade do mundo espiritual, a gente tem essas expectativas. Mas de um modo geral, Miriam, eu acredito pelo menos, que o grande medo mesmo é o momento fatal, o momento da morte. Naquele momento em que o corpo começa a falhar, você começa
a perceber aquilo que você perdeu, não necessariamente aquilo que você vai encontrar, mas o que você perdeu, o que você está deixando, as suas culpas começam a aparecer, né, como nós conversamos há pouco também. Então bastante coisa que começa a tumultuar. Então a doutrina espírita ela lida muito mais do que falar apenas daquilo que chega no mundo espiritual, é exatamente o momento que nós estamos aqui e essa pequena transição. Porque a desencarnação por si só, ela é um momento muito rápido. Mas aquilo que antecede, né, toda a preparação, todas as transformações que vão acontecendo é algo que para nós é bastante assustador. Kardec então traz aqui para nós uma introdução. Deixa eu só ver aqui, porque essa pressa é muito longa. Não é longa não. Vamos aqui então aproveitar esses minutos. Ele traz o seguinte prefácio: prevendo a própria morte, ou prevendo a morte próxima, desculpem, prevendo a morte próxima. A fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida, em direção aos destinos superiores do homem, ajudam à libertação do espírito, enfraquecendo os laços que o prendem ao corpo. Frequentemente, a vida ainda não se extinguiu e a alma impaciente já parte para a imensidade. Ao contrário, esses laços materiais são mais tenazes no homem que concentra todos os seus pensamentos nos problemas imediatos, e a separação se torna penosa e dolorosa, seguida de um despertar cheio de perturbação e ansiedade no além-túmulo. Nós temos dois livros importantes que falam sobre isso. O livro Voltei, que fala sobre esse momento da desencarnação, né, dos detalhes da desencarnação. Dois não, né? Só lembrei desse aqui agora, falei dois, mas esse que foi o que me veio no pensamento, que conta ali como aquele espírito desencarnou. E aí primeiro conta um pouquinho da sua biografia, quem foi, o que fez, como viveu, no que acreditava, Neolândio, no que acreditava. E aí nós temos ali cada um, né, se pudéssemos contar os detalhes, o que sentiu, como foi. Kardec procurou, através das entrevistas, lá no livro Céu e Inferno, trazer para nós ali algumas posições dos espíritos, né? Então, para aquele que tem a mente voltada para o mundo espiritual, para o desprendimento, para a sua continuidade, né, a continuidade da sua vida, ele vai ter uma desencarnação menos traumática. Mas para aquele que tem medo de ir, medo de se desprender, medo de deixar, ele acaba se prendendo cada vez mais aqui ao mundo físico. Kardec diz então, essa é a prece para a gente poder finalizar. Meu Deus, creio em vós e na vossa infinita bondade. Eis porque não admito que tenhas dado ao homem a capacidade de vos conhecer e a aspiração do futuro para depois mergulhá-lo no absurdo do nada. Creio que meu corpo é apenas o envoltório perecível da minha alma e que ao cessar de viver neste mundo despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto romperem-se os laços que ligam minha alma ao meu corpo e bem logo irei prestar contas do emprego que fiz da minha vida. Irei sofrer as consequências do bem e do mal que tenha feito. Então, não haverá mais ilusões, nem subterfúgios possíveis, e todo o meu passado se desenrolará diante de mim, para que eu seja julgado segundo as minhas obras. Não levarei nada dos bens terrenos, honrarias, riquezas, satisfações da vaidade e do orgulho. Tudo, enfim, que se refere à vida corporal, permanecerá neste mundo. Nem a menor parcela de tudo isso me seguirá, e nada disso me valerá de nada no mundo dos espíritos. Só levarei comigo o que pertence à alma, as boas e as más qualidades, que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça. Serei julgado com tanto maior a de severidade, quanto mais a minha posição terrena tenha me facilitado as ocasiões de fazer o bem que não fiz. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos em estender sobre mim
o manto da vossa indulgência. Se vos aprouver prolongar a minha existência, que esse prolongamento seja empregado sem reparar, quanto me for possível, o mal que eu tenha feito. Se a minha hora soou inexoravelmente, que eu leve comigo o pensamento consolador de que me será permitido resgatar-me através de novas provas para merecer um dia a felicidade dos eleitos. Pois se não me é dado gozar imediatamente dessa felicidade invariável, de que só participam os justos por excelência, sei, entretanto, que a esperança não é interdita para sempre, e que pelo trabalho chegarei ao alvo, mais cedo ou mais tarde, segundo os meus esforços. Sei que os bons espíritos e meu anjo guardião me receberão, e em breve os verei, como eles agora me veem. Sei que reencontrarei os que amei na terra, se o merecer, e que irão reunir-se um dia comigo os que estou deixando neste mundo, para sempre continuarmos juntos. E que, enquanto os espero, poderei vir visitá-los. Sei ainda que encontrarei aqueles a quem ofendi. Possam eles perdoar-me o que fiz. Meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças sejam esquecidas para que a vergonha não me acabrunhe na sua presença. De minha parte, perdoa os que me fizeram ou quiseram mal na terra. Não levo nenhum ódio contra eles e peço a Deus que os perdoe. Senhor, dá-me a força de deixar sem pena os grosseiros prazeres deste mundo, que nada são perante as alegrias puras do mundo em que vou entrar, pois sei que lá não há tormentos para os justos, nem sofrimentos e misérias, e somente o culpado está sujeito a sofrer, mas resgatando-lhe sempre o consolo da esperança. Bons espíritos, e vós, meu anjo guardião, não me deixeis falir nesse momento supremo. Fazei brilhar aos meus olhos a divina luz, para que se reanime a minha fé, se ela vier a vacilar. Então aqui nessa prece, Kardec faz um apanhado, né, de tudo aquilo que nós aprendemos durante os estudos daquilo que a doutrina nos proporciona. O modo, ainda poderia acrescentar mais, né, que sempre deixasse, poderíamos acrescentar também nessa prece, que nós fôssemos sempre alimentados na confiança de que aqueles que ficarão, que muitas vezes são assistidos por nós, precisam de nós, possam, né, vão também continuar assistidos, tendo novas oportunidades. Porque, na verdade, um dos grandes dramas que os espíritos sofrem, principalmente aqueles que trazem responsabilidades com pessoas aqui no mundo físico, é quando eles desencarnam e a preocupação com aqueles que ficaram acaba sendo maior. Aí fica naquela preocupação de ter que ir, mas não querer ir, e isso é sempre muito difícil. Então, sempre como Kardec colocou aqui, né, pensando em tudo aquilo que a doutrina nos proporciona, sobre compreensão de encontros, reencontros, compromissos, resgates, perdão, ser perdoado também. Então tudo isso daquele momento final da nossa presença aqui no mundo físico, essa preparação que nós temos que ter. Vai com Deus, dona. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, vimos aqui o nosso último item das preces pessoais, e a próxima, preces pelos outros. Falaremos aqui sobre pelos que estão em aflição, graças por um benefício concedido a outro, pelos inimigos e os que nos querem mal, graças por um bem concedido aos inimigos, pelos inimigos do Espiritismo, prece para um nascimento e por um agonizante. Então temos aqui as duas situações que a gente vai também